Conto um Conto apresenta The H.P. Lovecraft, Herbert West Reanimator. Narração Marcelo Fávaro. Parte 2: O Demônio da Praga. Nunca esquecerei aquele verão hediondo, há 16 anos, quando, tal qual um asqueroso ifrit dos salões de Iblis, a febre tifoide correu lasciva por Harkan. E é por causa deste flagelo satânico que a maioria das pessoas se recorda daquele ano, pois o verdadeiro terror pairava com asas de morcego sob as pilhas de caixões nas tumbas do cemitério da Christchurch. Ainda que, para mim, havia um terror maior naquele momento, um horror que apenas eu conheço. Agora que Herbert West desapareceu. West e eu fazíamos trabalhos de pós-graduação nas classes do verão na Escola de Medicina da Universidade Miskatonic. E meu amigo conquistara uma ampla notoriedade em virtude de seus experimentos relacionados à revivificação dos mortos. Após o abate científico de incontáveis animais de pequeno porte, o trabalho aberrante foi interrompido ostensivamente por ordem de nosso cético decano, o Dr. Hallan Hausen. Contudo, West continuou a realizar certos testes secretos em seu sombrio quarto no pensionato. E em uma ocasião terrível e inesquecível, levou um corpo humano de sua cova no cemitério de indigentes até uma fazenda abandonada, além de Middle Hill. Eu estava com ele nesta ocasião odiosa e vi quando injetou naquelas veias inertes o elixir que supunha ser capaz de restaurar de alguma forma os processos químicos e físicos da vida. Terminou horrivelmente em um delírio de medo que gradualmente atribuímos aos nossos próprios nervos sobrecarregados. E depois disso, West nunca conseguiu se livrar da enlouquecedora sensação de estar sendo assombrado e perseguido. O corpo não estava fresco o suficiente, obviamente, para que sejam restaurados os atributos mentais normais. Um corpo deve estar realmente bastante fresco, e um incêndio na velha casa nos poupou de enterrar a coisa. Seria melhor se pudéssemos saber que ela estava debaixo da terra. Depois daquela experiência, West abandonou suas pesquisas por algum tempo, mas o zelo do cientista nato voltou lentamente. Mais uma vez ele se tornou inoportuno para a faculdade, solicitando o uso da sala de dissecação e de espécimes humanos frescos para o trabalho que ele considerava de imperativa importância. Seus pedidos, entretanto, foram completamente em vão, já que a decisão do Dr. Halsey foi inflexível e todos os outros professores endossaram o veredito de seu líder. Na radical teoria da reanimação, eles nada viam além de delírios imaturos de um jovem entusiasmado cuja forma esguia, o cabelo amarelo e os olhos azuis envoltos por óculos e a sua voz suave não ofereciam nenhuma sugestão do poder sobrenatural e quase diabólico que o frio cérebro em seu interior possuía. Posso ver agora como ele era então e me arrepio. Seu rosto ficou mais severo, mas não envelheceu. E agora o manicômio Sefton sofreu um revés e West desapareceu.
West discordou violentamente do Dr. Halsey, próximo ao fim do prazo para a graduação, em uma disputa verbal da qual ele saiu mais desacreditado que nosso gentil decano no quesito cortesia. Ele tinha a impressão de estar sendo desnecessária e irracionalmente retardado em um trabalho de suprema relevância. Um trabalho que ele poderia, é claro, conduzir por meios próprios anos mais tarde, mas o qual gostaria de iniciar enquanto ainda estivesse à disposição as excepcionais instalações da universidade. Que os anciões presos à tradição ignorariam seus resultados singulares obtidos com animais e que continuariam negando a possibilidade de reanimação. Era algo inexpressivelmente revoltante e quase incompreensível para o temperamento lógico do jovem West. Apenas uma maior maturidade poderia ajudá-lo a compreender as limitações mentais crônicas do tipo professor doutor. O produto de patéticas gerações de puritanismo, agradável, consciencioso e por vezes gentil e amável, embora sempre estreito, intolerante, preso aos costumes e carente de perspectiva. A idade era mais caridosa para esses personagens incompletos, mas de alma elevada, cujo pior vício, em realidade, era a timidez, e os quais, por fim, eram punidos com o ridículo geral por seus pecados intelectuais, pecados tais como o ptolemaísmo, o calvinismo, o antidarwinismo, o anti-nietzscheanismo, além de qualquer tipo de sabatarianismo. E suntuosa legislação. West, jovem apesar de suas maravilhosas conquistas científicas, não era muito paciente com o Dr. Halsey e seus colegas eruditos, e nutria um ressentimento crescente, unido de desejo de provar suas teorias para aquelas sumidades de uma maneira enfática e dramática. Como a maioria dos jovens, ele se deliciava em elaborados devaneios de vingança, triunfo e o magnânimo perdão final. E então veio o flagelo, sarcástico e letal, das cavernas de pesadelo do Tártaro. West e eu havíamos graduado pouco antes de seu início, mas permanecemos para realizar trabalhos adicionais nos cursos de verão, de forma que estávamos em Harkan quando ele irrompeu com fúria demoníaca sobre a cidade. Embora ainda não fôssemos médicos licenciados, agora tínhamos nossa graduação e fomos freneticamente empurrados para o serviço público quando o número de casos aumentou. Bem, a situação tinha quase ultrapassado o controlável e mortes ocorriam com demasiada frequência para que os coveiros locais conseguissem lidar completamente. Enterros sem embalsamento eram realizados em rápida sucessão e mesmo o cemitério da Christchurch estava repleto de caixões de mortos não embalsamados. Essa circunstância não deixou de afetar West, que frequentemente pensava na ironia da situação. Tantos espécimes frescos, mas nenhum disponível para suas pesquisas tão almejadas. Estávamos pavorosamente sobrecarregados de trabalho, e o terrível esforço mental e nervoso tornou meu amigo morbidamente taciturno. Mas os gentis inimigos de West não foram menos afetados por obrigações esgotantes. A universidade foi fechada e cada médico da faculdade de medicina estava ajudando a combater a praga da febre tifoide. O Dr. Halsey, em particular, se destacou em um trabalho sacrificante, utilizando de sua extrema habilidade com energia total nos casos que muitos outros recusaram em virtude do perigo ou aparente falta de esperança. Antes que se passasse um mês,
o destemido decano se tornou um herói popular, ainda que, aparentemente, não tivesse consciência de sua fama enquanto lutava para não colapsar pela fadiga física e a exaustão nervosa. West não era capaz de disfarçar a admiração pela fortaleza do seu adversário, mas, por causa disso, se tornou ainda mais determinado a lhe provar a verdade de suas espetaculares doutrinas. Tirando a vantagem da desorganização, tanto do trabalho da universidade quanto da fiscalização municipal de saúde, numa noite, ele conseguiu transportar ilegalmente um corpo recém-falecido para a sala de dissecação da universidade, e em minha presença injetou uma nova modificação do seu soro. A coisa realmente abriu os olhos, mas apenas fitou o teto com um olhar de terror, de enrijecer a alma, antes de desfalecer em uma inércia onde nada poderia demovê-la. West disse que o espécime não estava fresco o suficiente. O ar quente do verão não beneficiava os cadáveres. Na ocasião, quase fomos surpreendidos antes de incinerar a coisa. E West duvidou da viabilidade de repetir seu ousado e impróprio uso do laboratório da faculdade. O pico da epidemia foi atingido em agosto. West e eu quase morremos. E o Dr. Halsey morreu no dia 14. Todos os estudantes foram ao funeral improvisado no dia 15, levando uma impressionante coroa de flores, embora ela tenha sido um tanto ofuscada pelos tributos enviados pelos cidadãos, os cidadãos mais prósperos de Harkan, e pela própria municipalidade. Foi quase uma questão pública, pois o decano certamente fora um benfeitor público. E após o enterro, estávamos todos um tanto deprimidos e passamos a tarde no bar da casa comercial, onde West, ainda que abalado pela morte de seu principal oponente, nos apavorou com referências às suas famosas teorias. A maioria dos estudantes voltou para casa ou foi se ocupar com outras tarefas conforme a tarde avançava. Mas West me convenceu a ajudá-lo a ganhar a noite. A senhoria de West nos viu chegando em seu quarto por volta das 2 da madrugada, com um terceiro homem entre nós. Eu disse ao seu marido que nós todos, evidentemente, devíamos ter jantado e bebido muito bem. Aparentemente, essa matrona amarga estava certa, pois, por volta das 3 horas, a casa inteira foi despertada por gritos oriundos do quarto de West, onde, quando arrombaram a porta, nos encontraram inconscientes sobre o tapete manchado de sangue, espancados, arranhados e feridos, e com os restos quebrados dos frascos e instrumentos de West à nossa volta. Apenas uma janela aberta revelou que fim levara nosso agressor, e muitos se perguntaram como ele teria se arranjado após o terrível salto que provavelmente operara do segundo andar até o quintal. Havia algumas vestimentas estranhas no quarto, mas, ao recobrar a consciência, West disse que elas não pertenciam ao estranho. Eram espécimes coletadas para análise bacteriológica no curso das investigações sobre a transmissão de doenças contagiosas. Ele mandou que fossem queimadas logo que possível em um incinerador potente. A polícia, ambos declaramos ignorar a identidade de nossa recente companhia. Ele era, afirmou West nervosamente,
Um estranho agradável que encontramos em algum bar no centro da cidade, de localização incerta. Fomos bastante joviais e West e eu não gostaríamos que nossa hostil companhia fosse perseguida. A mesma noite assistiu ao início do segundo horror de Harkan, o horror que eclipsou a própria praga. O cemitério da Christchurch foi o cenário de uma terrível matança. Um vigia foi espancado até a morte de uma maneira não somente hedionda demais para ser descrita, mas que levantou dúvidas a respeito da autoria humana do feito. A vítima fora encontrada bem depois da meia-noite. A aurora revelou a coisa abominável. O administrador de um circo nas cercanias da cidade de Bolton foi interrogado, mas ele jurou que nenhuma fera havia escapado de sua jaula em momento algum. Aqueles que encontraram o corpo perceberam uma trilha de sangue que conduzia a uma tumba aberta, onde uma pequena poça vermelha jazia sobre o concreto precisamente do lado de fora do portão. Uma trilha mais fraca levava até a floresta, mas logo se dissipava. Na noite seguinte, demônios dançaram nos tetos de Harkan e a loucura sobrenatural uivou no vento. Pela cidade febril rastejou uma maldição que alguns afirmariam ser maior que a praga, e outros sussurravam que era a encarnação da alma demoníaca da própria praga. 8 casas foram invadidas por uma coisa inominável que espalhava uma morte rubra comum sua passagem. Ao todo, 17 restos mortais, mutilados e disformes, foram deixados para trás pelo monstro sádico e sem voz que rastejou para longe. Poucas pessoas puderam vê-lo parcialmente no escuro, afirmando que era branco e que parecia um macaco mal formado ou um demônio antropomórfico. Ele não deixou para trás tudo o que atacara, pois às vezes tinha fome. Foram 14 pessoas mortas. 3 dos corpos se encontravam nas casas atacadas e não estavam vivos. Na terceira noite, grupos de busca frenéticos liderados pela polícia capturaram a coisa em uma casa na Crane Street, perto do campus da Miskatonic. Eles organizaram a busca com cuidado, mantendo contato por meio de estações de telefone voluntárias, e quando alguém no distrito universitário informou que ouvira arranhões em uma janela trancada, a rede logo se espalhou. E em virtude do alarme das precauções gerais, houve apenas mais 2 vítimas. E a captura foi efetuada sem mais baixas. A coisa foi finalmente detida por uma bala, ainda que não tenha sido um disparo fatal, e foi levada às pressas para o hospital local em meio ao asco e ao entusiasmo universal. Pois a coisa era um homem. Isso era bastante evidente, apesar dos olhos nauseantes, a mudez símia e a selvageria demoníaca. Eles cuidaram de suas feridas e o encaminharam para o manicômio de Sefton, onde ele bateu com a sua cabeça nas paredes de uma cela acolchoada por 16 anos, até o incidente recente, quando escapou sob circunstâncias que poucos gostam de mencionar. O que mais enojou os investigadores de Harkan foi algo que notaram ao limpar o rosto do monstro. A semelhança jocosa e inacreditável com um mártir culto que se auto-imolara e que fora enterrado há apenas 3 dias. O falecido Dr. Hallandhausen,
o benfeitor público e decano da Escola de Medicina da Universidade Miskatonic. Para o desaparecido Herbert West e para mim, o nojo e o horror eram supremos. Tremo nesta noite ao pensar nisso. Tremo ainda mais do que tremi naquela manhã, quando West resmungou através de suas bandagens. Maldição! Não estava fresco o suficiente. Fim da parte 2.